Estava aqui a pensar num termo, numa ideia que desenvolvi há 10 anos atrás, sobre a qual escrevi, sobre a qual registrei uma marca, e que é de backpacking worker, ou seja, mochileiro no trabalho. O ser capaz de, numa mochila com entre 20 a 50 litros, ser capaz de colocar todas os materiais necessários para realizar a minha vida de trabalho. Foi há 10 anos. Hoje em dia, cada vez mais isto poderá fazer sentido incluído na realidade. Depende das profissões, é verdade, nós sabemos que há profissões onde é mais fácil, há profissões onde é mais difícil, mas eu diria que até nas profissões que achamos mais difíceis isto pode acontecer em alguma circunstância. Por exemplo, se tivermos um médico especialista numa determinada situação, nós podemos, através de videoconferência, colocar aquele médico, por exemplo, numa sala de operações, a auxiliar o cirurgião e a dar-lhe as suas dicas. Se nós tivermos um advogado muito bom em determinado tipo de assuntos, nós não precisamos de o ter presente, nós podemos colocá-lo em videoconferência e ele fazer o seu contributo, dar a sua prestação à situação que seja colocada. É evidente que tudo isto depende da forma como nós nos adaptamos, é uma questão cultural, é uma questão da nossa formação de base, a maneira como nós encaramos. É evidente que não vamos pensar que vamos conseguir dar uma vacina de forma virtual, se bem que se calhar não era difícil, mas eventualmente é mais complexo. Agora, esta noção de backpacking worker, ou seja, mochileiro, a mochila de trabalho, implica isto mesmo, que é a capacidade que nós temos de colocar num contentor tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos. Mas não podemos esquecer que esse contentor não vai comportar só aquilo que faz falta para o nosso trabalho. Esse contentor, esse backpacking, essa mochila, vai comportar também aquilo que é a nossa vida. As questões essenciais da nossa vida, talvez seja bom nós olharmos e pensarmos que elas têm que caber numa mochila. Elas têm que caber nesse contentor que eu seja capaz de transportar. Durante a nossa história recente, fomos confrontados com as coisas essenciais da vida. Com o que é que era realmente importante. E tão desafiados que nós fomos. Que coisas que achávamos muito importantes e que agora sedentamente vamos tentar fazer, conseguimos adaptar-nos e viver com alguma negociação nessas coisas. Se calhar, fazendo essas coisas parte da nossa vida e podendo ser relevantes, não são imprescindíveis. Tanta coisa nós temos, material, que eu arriscar-me a dizer que a maior parte delas não são essenciais. O desafio é, em vez de nós oferecermos a alguém um presente para perpetuar uma memória, é oferecermos a memória para que ela se perpetue a si mesma. E este é o grande desafio. É como é que se oferecem memórias? Memórias sem estarem materializadas em presentes. Como é que eu sou capaz de dar a alguém alguma coisa que não existe materialmente? Existe na forma de cada um a interpretar. Como é que eu sou capaz de contribuir para que cada pessoa consiga construir a sua mochila da vida, o seu backpacking life, sua vida e a mochila, tão necessárias hoje em dia para que nós consigamos viver e responder àquilo que são as solicitações do mundo. Backpacking worker, backpacking life. Outro termo que foi o nomad worker, ou seja, a não existência de escritório, outra marca que tenho registada e que também nasceu há 10 anos. E como as coisas fazem sentido hoje em dia. Mas não foi a capacidade de iluminação, com certeza eu não a tenho. Foi tão somente, talvez,
uma epifania há 10 anos atrás que me disse: isto vai acontecer. Nós vamos chegar a uma altura em que a nossa vida vai ser em movimento, mas movimento não só aquele movimento do dia-a-dia, do atarefado do dia-a-dia, mas o movimento constante de passagem, o movimento constante em que nós vamos transportar as nossas coisas relevantes. E daí não vamos mais tolerar aquilo que acontece, ou conseguir tolerar, aquilo que acontece frequentemente nas férias, quando nós olhamos para os carros das pessoas que vão de férias e os carros estão cheios até cima. E estão cheios de ses. Porque se eu for a algum lado, tenho que levar isto. Se eu for não sei aonde, tenho que levar isto. E depois, usualmente, quando regressamos, vamos verificar que há muita coisa que não foi usada naquelas férias, porque os ses não se verificaram, ou se verificaram, e lá vamos nós para os se verificaram, verificaram-se sobre outros pressupostos e eu acabei por tentar ser eu próprio mais uma vez. Portanto, vale a pena nós olharmos e pensarmos o que é realmente importante. Porque assim talvez consigamos também uma outra coisa que na minha perspectiva é relevante, que é mais espaço. E mais espaço para nos podermos pensar, mais espaço para podermos acumular memórias. Mais espaço para podermos transportar connosco as coisas boas. Mais espaço para a nossa vida. Não é uma atitude minimalista, como alguns poderão estar a pensar, não. Minimalismo, isto não é de todo uma atitude minimalista. Agora, é um desafio que fica colocado às pessoas na capacidade de terem a sua mochila da vida, onde incluem tudo aquilo que faz parte da vida, trabalho, lazer, amigos, tudo, e que são capazes de transportar com elas, sozinhas, de forma autónoma. Não podemos estar dependentes de ninguém para que esse alguém transporte a nossa vida. Nós temos que ser capazes de o fazer. E é por isso que o desafio que ficava há 10 anos atrás e que fica agora, é por isso que esse desafio continua a ser ainda o mesmo, na minha perspectiva, que é o que é que nós escolhemos para colocar dentro daquela mochila. Aquela mochila que é quase o nosso kit de salvação, que é, se eu preciso, agarro e vou. E é o meu kit de vida. Não preciso de mais nada. Seja levarmos connosco o smartphone ou o computador com os nossos livros em PDF, por exemplo. É evidente que é bom folhear um livro, mas podemos fazê-lo hoje em dia, podemos ler um livro, ler os nossos livros, sem que eles tenham o peso e ocupem o espaço do livro físico. E atenção, nada tenho contra os livros físicos, muito antes pelo contrário. Adoro livros físicos, mas isto estou a falar das questões das mochilas. É o facto de nós conseguirmos transportar connosco as nossas memórias, é o facto de nós conseguirmos transportar connosco aquilo que nos significa. E o que nos significa não são, com certeza absoluta, bens materiais. Podendo eles corporalizar significado, nada contra, mas o significado verdadeiro que eles têm não está dependente deles, está dependente daquilo que nós imaginamos quando olhamos para eles. E é por isso que alguém só morre verdadeiramente quando deixa de ser lembrado. Não é a ausência física, não é o não estar presente fisicamente, é o não ser lembrado, o não ser recordado. O desafio parece ser, então, nós conseguirmos criar e ter esta mochila que nos traduz a nossa vida, que nós sejamos capazes de transportar e, fundamentalmente, também o desafio de nós darmos aos outros e sermos capazes de dar aos outros memórias. Memórias que façam com que eu perdure no pensamento dos outros para além daquilo que é a minha presença física. Eu diria que é um desafio que pode não ser fácil, mas é um desafio interessante de ser feito, que é cada um de nós conseguir saber
Até que ponto é que consegue criar a sua mochila? Não quer dizer que agora vamos todos fazer uma mochila, não, mas criá-la. Até que ponto é que se consegue criar essa mochila? Até que ponto é que há um certo desapego no apego? Ou seja, eu diria, as pessoas estarem apegadas às coisas, mas não às coisas materiais, estarem apegadas às memórias e não tanto às coisas materiais. Elas não precisam, as nossas memórias, os nossos significados não precisam tanto assim das coisas materiais. Fica o desafio para que pensem naquilo que é a vossa possibilidade de fazer a vossa mochila transportável por vocês, com um peso que vocês possam transportar, até porque muitas vezes nós temos que optar. O que é que pomos dentro da mochila, o que é que deixamos de pôr, ou o que é que pomos e o que é que temos que tirar para pôr lá outras coisas. Fica o desafio, pensem nisto, se quiserem, façam as vossas propostas. Obrigado.